A mãe pegou o filho na cama com a esposa. Essa aqui é a aula 69 do Inglês da Vida Real, onde eu peguei uma história da vida real e transformei em uma aula de inglês para você. Eu sou o Vini Narciso, se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo, se inscreva e vamos direto para a aula. Aqui tem a história, frase a frase, o texto está em inglês e português, e conforme a gente for passando pela história, eu vou te dando dicas de pronúncia, gramática, vocabulário e muito mais. Então vamos lá, vamos comigo, ó. Vamos entender essa história. So, I live with my girlfriend in an apartment that I pay for. Então, moro com minha namorada em um apartamento que eu pago. Tá? Aqui, ó, quero chamar atenção para esse an e apartment, que significa um apartamento. An apartment é um apartamento, tá? Por que a gente usa aqui o an e não o a? Então vamos lá. A ou an pode ser uma, né? A house, uma casa. Por que é um artigo indefinido? Porque, cara, é uma casa. Uma casa aí. Pode ter também a questão da de ser uma casa, assim, uma situação, mas ele é mais pelo indefinido mesmo, ele não é muito pelo número, né? Se você quer falar uma casa de uma, aí você usa one house, two houses, uma casa, duas casas, tá? Também falamos an apartment, um apartamento, né? An apartment. Por que tem a e tem an? Por conta da liga. É aquilo que eu chamo de as palavras que dão liga. Os sons têm uma certa química. E às vezes a química bate, às vezes não bate. Vamos entender isso, ó. Exemplos de a building, um prédio. A story, uma história. A dog, a book. Todas essas palavras têm o som de consoante. Todos esses exemplos aqui. Som de consoante. Não é que é uma consoante, é o som. Às vezes pode ter uma vogal aqui, mas que tem um som de consoante. Acontece, tem algumas exceções, tá? Então, tem um som de consoante, por que é importante o som? Por causa da química. A química está sempre no som. Pessoal, no inglês, o som, a química do som é muito importante, tá? Então, vamos lá, a gente já vai fazer o teste da química, vocês vão entender. Agora, exemplos com an. An apple. An engineer. An honor. Percebe que encaixa? É an apple. An engineer. An honor. Quando você encaixa, vira an apple. An engineer. An honor. It's an honor. É uma honra, né? It's an honor. It's an honor. É uma honra, né? Então, todos esses exemplos, som de vogal. É a mesma coisa, né? Aqui tem até a exceção, né? Que começa com uma consoante, o H, mas o som é de O. Honor. Honor. Então, qual que é o teste da química? Se você falar an honor é uma coisa, it's an honor. Vamos tentar trocar o N pelo A. It's a honor. It's a honor. It's a honor. A honor. Não tem química. It's a honor. Não. It's an honor. It's an honor. A priori, esse aqui pode até parecer mais difícil, mas não é, tá? Vamos fazer aqui com an apple. An apple ou a apple. O a apple não encaixa. Fica a apple. A apple. A apple. Não. An apple. An apple. Percebe? Fica até uma coisa só, né? An apple. An apple. Como se fosse an apple. E é exatamente isso. An apple. A apple. Isso aqui, pessoal, não tem química. Tá? Isso aqui não tem química. Ó, vermelhinho. Não vai. Não vai. A Apple, não. Então, se você pegar os exemplos aqui e tentar inverter, colocar and building, and story, and dog,
And dog. And dog, não. And dog, não. And book, não. Não funciona. Não tem química. O som não bate. Por isso que a regra aqui é o som, tá? A book, a dog, a story, a building. Não se preocupe nem em decorar assim, puta, mas é o som da consoante, é o som da... Não, isso é muito complexo. Pensa assim, se não tiver química, tá errado, troca. Se você vem com a frase, aí você fala, ó, I live with my girlfriend in a apartment. In a apartment. Você fala, não. An apartment. An apartment. Repete comigo. I live with my girlfriend in an apartment. In an apartment. É an apartment that I pay for. Tamo bem? Beleza? Certinho? Vambora. We've been together for 3 years and our relationship is great. Estamos juntos há 3 anos, relacionamento ótimo. We've been together, uma coisa que vem acontecendo, né? Então, normalmente tem uma... Aqui teve, né? Uma indicação de tempo por 3 anos. Então isso aqui está acontecendo há 3 anos. We've been, que é o we have been together. Estamos juntos há 3 anos. We've been together for 3 years. We're both working professionals, fully independent. Nós dois somos profissionais totalmente independentes. Totalmente, fully independent. And like any normal couple, we even have an active sex life. E como qualquer outro casal, né, normal, temos até uma vida sexual ativa. Até aqui eu destaquei, ó, outro exemplo. An active. Se você falar, we even have a active sex life. A active. Não. An active. An active sex life. Repete comigo. An active sex life, tá? An active vira an active. Enter my mother. Começa. Aqui começa. Entra minha mãe. She's always been a little overbearing. Ela sempre foi um pouco autoritária. Começou. Overbearing, autoritária. But since I moved out when I started dating my girlfriend, mas desde que eu me mudei, quando comecei a namorar minha namorada, né? Começou a sair com a namorada, I thought things had gotten better. Pensei que as coisas tinham melhorado. Had gotten better. O gotten better é de melhorado. O had, tinha. Tinha. Uma coisa que tinha acontecido. Por isso que tem aqui o had, que é o passado de have, mais o gotten better. Tá? O gotten é o melhorar, no passado particípio. Havia melhorado, tinha melhorado. Had gotten better. Apparently, I was wrong. Aparentemente, eu estava errado. Last weekend, my mom came over to drop off some homemade food. Final de semana passada, minha mãe veio deixar comida caseira, né? Comida feita em casa, que é a homemade food. Deixar, pessoal, drop off. Drop off é quando você larga um negócio lá. Ela veio só vai passar e vai deixar. Drop off. Tá? Tem essa característica. Não envolve muita coisa. Ela vai lá para fazer isso. Veio deixar a comida aqui, tá? Which was nice. I'll give her that. Que foi legal. É um gesto legal. I'll give her that é um jeito, uma expressão para falar assim, ó. Eu dou isso para ela. Ao pé da letra é isso, tá? Eu dou isso para ela. Ou seja, eu admito, eu dou. Esse argumento, esse gesto que ela fez, eu admito, foi legal. I'll give her that. Tá? É muito comum você falar I'll give you that. Eu admito. Para quem? E aqui ele está admitindo para quem? Para ela. Eu admito para ela que isso foi legal. I'll give her that. Se você trocar o her por him, I'll give him that. Eu admito que isso que ele fez, I'll give him that. Você fez um negócio, I'll give you that. I'll give you that. Tá? Então eles usam isso para falar, ó, esse argumento, esse ponto, esse gesto, esse seja lá o que for, eu
eu admito, eu tô com você. I'll give her that. I had told her she could stop by after 4 p.m. Falou para ela que ela poderia passar depois das 4:16, né? Stop by, que também significa o quê? Meio que jogo rápido. Stop by é dar uma passada. Stop by, tá? Então, o by é de passar, quando você está passando. Passing by, drive by, né? Dirigindo, passando. O stop é parar. Só que ele é parar assim, ó. Passa ali para deixar o rango e é isso, tá? Drop off, que a gente falou, e ela ia para fazer isso, né? Ela tinha que stop by, dar uma passada. Since my girlfriend and I were having a lazy morning. Já que ele e a namorada, ele estavam numa manhã preguiçosa, né? Tava de chameguinho. But of course, she decided to show up 2 hours early. Mas, claro, ela decidiu aparecer 2 horas mais cedo, né? Decided to show up. Show up, aparecer. Das caras. Show up, tá? With her spare key. Com a sua chave reserva. Então, se você tem uma spare key, é uma chave reserva. Which she has for emergencies. Que ela tem para emergências. Clearly busy when we heard my mother banging on the bedroom door. Claramente ocupados quando ouvimos minha mãe banging. Banging é socando, batendo na porta do quarto. Banging on the bedroom door. She was shouting my name. Ela estava gritando meu nome. Shouting, gritando, berrando. And saying things like, I know what you're doing in there. Dizendo coisas, né? Eu sei o que você está fazendo aí. Cara, agradável. Que mãezinha agradável. And have some respect. Tenha respeito. Tenha algum tipo de respeito, menino. Pare já com isso. I scrambled to throw on some clothes. Went out. Corri para vestir algumas roupas. Saí. Went out. Saí do quarto. Throw on é jogar umas roupas, assim, né? Throw é jogar, tá? Throw on some clothes passa a ideia de que ele pega uma roupa ali, ó, joga em cima ali, sabe? Naquela correria, toda essa cena. Throw on some clothes. Ah, e outra coisa. Essa palavra aqui tem muita gente tem dificuldade, tá? Clothes, porque você tem o TH de thank you, thought, think. Esse TH de língua entre os dentes. Thank you, thought, Thursday, clothes. Quando você tem esse final de palavra, né, que é com ES, porque se você fala assim, cloth, é uma coisa. Cloth já é diferente. Quando você emenda o S, ele acaba virando um TS, tá? Então vira clothes, vira clothes. Clothes. Ele quase não existe, tá? Esse thank you, thought, ele é diferente. Ele tem uma modificação, tá? To throw on some clothes. Ah, inclusive, né? Throw. Tá aqui, outro exemplo, né? Throw. Então, throw é uma coisa. Clothes é outra. O S acaba... Você sai do T e entra no S. Clothes. Clothes. É como se fosse esse som de tss. Clothes. To throw on some clothes. Tá? And asked her what the hell she was doing here unannounced. Pergunta, o que você estava fazendo aqui sem avisar, tá? O unannounced é sem avisar. Announce, anunciar, avisar. Announced é o passado, né? Como ela chegou ali, tipo, desavisada, sem avisar, é unannounced. É o contrário de avisar, é não avisar, é sem avisar. Como que você chegou ali? Unannounced. O que você está fazendo aqui? Unannounced. She started yelling at me. Ela começou a gritar comigo. Yelling é de gritar. At me. Comigo, tá? O comigo não é with me. With me é comigo de, ó, vai lá comigo. Se eu falo assim, vamos comigo, vamos lá comigo. Let's go with me. Esse with me é o comigo. A gente vai junto.
Aqui, ela gritou comigo, começou a gritar comigo, só que não é comigo de junto comigo. Não começou a gritar junto, não. Ela gritou na minha direção, tá? Alguma coisa, ou seja, o grito saindo dela para ele, essas coisas de magoar, de gritar, de ser mal educado, de ser grosso, até mesmo violento, você usa o at, uma coisa que vem na sua direção, tá? Então, she started yelling at me. Ela fez aquilo para mim. A tradução, ela começou a gritar comigo, mas o conceito do negócio, de usar o at, né? Por que você fala, por que não é with me, yelling with me? Não. Você até pode usar, tá? She started yelling with me. Dá para usar. Mas é muito comum falar she started yelling at me. Tá bom? About how it was disgusting and inappropriate. Como era nojento, né? Esse nojento a gente escreve com G, disgusting, mas você fala com K, som de K. Disgusting, tá? Sem medo aqui de usar o K. Disgusting. Repete comigo. About how it was disgusting, tá bom? To be doing that while guests are over. Fazer aquilo enquanto os convidados estavam ali, né? No caso, ela, que chegou antes da hora. I reminded her that. Eu a lembrei que this is my apartment, meu apartamento. She wasn't supposed to be here yet. Ela não deveria estar aqui ainda. We're two consenting adults. Somos dois adultos consentidos. She was having none of it. Ela não quis saber disso, tá? Uma forma de falar, não quis saber nada disso, ela não quer nada. Ela só queria treta, só queria gritar, só queria confusão. She was having none of it. Então, a palavra none é uma palavra que diz assim, nada, como se fosse um nada, né? Aqui você começa afirmando, she was having, uma afirmação. Ela estava, vou traduzir ao pé da letra, estava tendo, mas não é isso. Ela queria nada disso, none of it. Ou seja, quando entra o none, aparece aqui também um não. Ela não, que é o none, quis saber disso. None of it. Nada disso. Ela não quis nada com nada. She was having none of it. Então, isso aqui é uma regra, né, que eu chamo de a regra da Duracell, que é a regra da pilha, né? Se você tem a frase como se fosse uma pilha, um lado começa no positivo, afirmando o mais, você termina na negativa, tá? Você não vai usar duas palavras negativas ou duas palavras positivas para falar essa frase aqui. Porque o que você quer dizer, ela não quis saber. Então, ou você começa falando que ela não quis, she wasn't having, mas aí se você começa com was not e coloca um not aqui, você tem que usar uma palavra afirmativa, positiva, tá? Como você começou aqui afirmando, she was having, do outro lado vem a negativa. Então, o não, ele está aqui no none. She was having none of it. Ela não quis saber disso. She called me disrespectful, said I had no manners. Chamou de desrespeitoso, disse que eu não tinha modos. No manners, não tinha modos. And even told my girlfriend that she should be ashamed. Ela disse à namorada que ela deveria ter vergonha. My girlfriend just walked out of the room, grabbed her keys. Namorada simplesmente saiu do quarto, walked out of the room, pegou as chaves and left e foi embora. Because she wasn't dealing with that nonsense. Ela não ia lidar com essa bobagem, tá? Com essa bobagem. Até chamar a atenção aqui, a tradução aqui saiu errada, tá? Não é que ela foi embora porque ela não estava lidando com essa bobagem. Não é isso, tá? Quando ela fala assim, left, foi embora, because, porque she wasn't dealing. Isso aqui não é ela não estava lidando. Isso aqui é de decisão, tá? Você tem essa frase, essa mesma frase, she wasn't dealing, em outro contexto, ela pode significar um tempo contínuo, que é literalmente
ela não estava lidando, sei lá, quando você foi embora, ela não estava lidando legal com a situação. Beleza, aquilo estava acontecendo no passado, aquilo aconteceu lá atrás. Aqui não é o caso. Você pode usar a mesma estrutura de frase, o verbo no ing, que é o lidar, dealing, que não é lidando aqui, passado do verbo to be, wasn't, que é o não, né, no passado, que está na negativa, mas é o passado de is, né? She isn't dealing, she wasn't dealing. Ou seja, ela não ia lidar. Isso é uma decisão. Ela tomou a decisão. Quando ela pega a chave, saiu do quarto, pegou a chave e saiu, left. Porque ela não ia lidar com essa bobagem. Então é uma decisão tomada. Você usa esse tipo de frase, você usa o verbo to be, no passado, no presente, seja como for, sujeito, she, verbo to be, wasn't aqui, que está com a negativa, né? Was mais o not, e o verbo no ing para falar assim, eu não vou lidar com isso. No caso, ela está falando, eu não ia lidar com isso. Vou te dar um outro exemplo para ficar claro. I am not talking to him. Essa frase pode significar eu não estou falando com ele. Você está falando com ele? Não estou falando com ele. Não estou falando com ele. Ou essa frase pode ser uma decisão. Quando eu falo assim, eu dou um basta e falo, eu não vou falar com ele. Está decidido. Eu não vou falar com esse cara. I'm not talking to him. Poxa, mas como que eu vou saber? Contexto. Então, no caso aqui, que é, I am, eu, o verbo to be, então eu, ao pé da letra, né, eu não estou, I am not, talking, falando com ele. Agora, quando você tem um contexto de decisão tomada, seja afirmativa, positiva, aqui a gente está dando exemplo de coisa na negativa, né? Eu não vou, ela não ia aturar isso, mas pode ser também na afirmativa, uma decisão que você decide, falando, eu vou. Tipo, I'm talking to him. Ou, deixa eu usar um outro exemplo, I'm going tonight. I'm going tonight. Eu vou, hoje à noite, quer saber? Eu não ia, porque isso não tá certo, mas eu decidi. I'm going tonight. Eu vou hoje à noite. Então aqui não é eu estou indo hoje à noite. Pode existir um contexto que você pega essa frase e quer dizer isso. Mas o que eu estou te explicando é o seguinte, esse tipo de frase, essa estrutura pode ser usada dentro de um contexto onde você toma uma decisão e você fala o seguinte, eu vou hoje à noite. É uma decisão tomada, tá? Tá decidido. I'm going. Então quando você fala I'm going, eu vou. Não é eu estou indo. Percebe? Deu para entender a diferença? Aqui, nessa frase, ela fala isso, Ela fala assim, Ela foi embora porque ela não ia lidar com essa bobagem. Então, como ele está falando no passado, ela não ia, então usou wasn't, was not. Lidar, dealing with that nonsense. Nonsense, bobagem, essa bobajada, essa babaquice. I ended up arguing with my mom for 10 more minutes. Acabei discutindo com a minha mãe por mais 10 minutos. O acabei é o ended up. I ended up arguing, discutindo, tá? Então, I ended up arguing. E por falar em acabar, se você não quiser acabar o ano sem falar inglês, o link está na descrição por apenas R$ 79,00 por mês. É muito barato. Clica aqui, se inscreva e comece a falar inglês agora. Before telling her to leave and return the spare key. Antes de falar para ela ir embora e devolver a chave reserva, né? Porque, discutiu com a mãe, ele ficou 10 minutos discutindo antes de, vai embora, dá a chave reserva. She refused at first. Ela se recusou no primeiro momento, at first. But I stood my ground. Mas eu fiquei firme. Stood my ground significa eu defendi, stood é de defender, de se manter. My ground é o meu espaço. É o meu ground significa o terreno, o chão. Ou seja, eu fiquei ali, no meu espaço, eu defendi a minha.
Eu fiquei firme, eu defendi o meu ponto. I stood my ground. Until she finally handed over. Até que ela finalmente entregou. She left in a huff. Ela saiu bufando. Tá? O huff é de bufar. Saiu pé da vida. She left in a huff and later texted me saying she was deeply disappointed. Depois mandou uma mensagem falando que estava profundamente decepcionada. In how I spoke to her, com a forma como eu falei com ela. Now, my dad and sister are both telling me. Agora, repercussão, né? Pai e a irmã estão me dizendo I was too harsh. Fui muito duro. Harsh é duro. Too harsh, muito duro. And that I shouldn't have put her in that situation. Não deveria ter colocado ela naquela situação. I argue that she put herself. Ela se colocou in that situation, naquela situação. Put herself é ela mesma se colocou. Tá? She put herself. Ela se colocou. By showing up unannounced and barging into my home. Ao aparecer sem avisar e invadir a minha casa. Esse é o problema de dar a chave para mãe que não tem noção, né? A mãe que não tem noção, cara, é uma mãe que não tem noção. O que você acha? Qual a sua opinião? O que você acha dessa história? Manda aqui nos comentários, eu quero saber, tá? E se você teve algum benefício, se essa aula te ajudou, deixa o seu like, se inscreva no canal para saber o que você está achando também desse tipo de aula. Comente aqui embaixo nos comentários, porque sempre me ajuda muito. Eu sou o Vini Narciso, esse aqui é o Inglês da Vida Real e eu te vejo na aula.